Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, infelizmente, você viu aí uma professora, de 71 anos que dava aula porque queria, porque achava que podia mudar o Brasil. Acabou sendo ceifada aí por um moleque de mente vazia, mente diabólica, que invadiu a escola e se vingou dela. Segundo as informações da mídia, há algum tempo atrás, pouco mais de uma semana, ela teria impedido uma briga desse mesmo moleque que já vinha transferido de outra escola, justamente por violência. Ele foi transferido e ele brigou com outro menino por causa da cor. E aí ela separou, o advertiu e ele jurou vingança e fez. Inclusive tem matéria, meu irmão, explicando aqui que ele tinha treinado, segundo a polícia. Você pode ver aí a matéria do Metrópolis. Aluno treinou, a coisada que ele deu em travesseiro no sótão de casa antes do ataque. Então, resumindo aqui a notícia, até porque a mídia já está falando bastante, sobre o caso, eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Uma escola considerada muito boa pelos alunos, inclusive. Acabou que um aluno foi ferido no braço ao tentar defender a professora, outros 3 também, e uma professora acabou aí falecendo, que foi a professora de 71 anos. Agora, o que é que ninguém está falando sobre esse caso? A primeira coisa, a hipocrisia da grande mídia. Eu já disse para vocês que quando a pessoa quer fazer o mal, ela faz. Não interessa se é com uma arma de fogo, se é com um pedaço de pau, uma pedra ou uma faca, como foi o caso. A culpa nunca é da arma. A culpa é da pessoa, da mente doentia da pessoa. E é essa questão que eu quero entrar. Aqui no YouTube, praticamente é proibido falar sobre a coisa mais polêmica que existe, que são esses jogos de tiro. Eu sou gamer, conheço bem e posso falar. Eu não sou como o David Jones, que fala às vezes sem entender. Eu nunca curti muito esses jogos de tiro. Joguei um pouquinho um Call of Duty, joguei um pouquinho Black, joguei um pouco Medalha de Honra, mas também nunca fui muito bom nesses games. Eu prefiro um jogo mais quando você vê o personagem, terceira pessoa, como por exemplo o GTA. Mas mesmo no GTA, ele sofreu vários processos lá nos Estados Unidos, justamente por ter muita realidade em suas cenas. Por exemplo, tem uma missão no GTA V mesmo, que você vai assaltar um banco e você primeiro acha, um banco de cidade pequena, porque é mais fácil, é menos segurança. A gente faz um teste, faz com que o alarme do banco dispare, para a gente ver qual é o tempo de reação dos policiais, quanto tempo eles demoram para chegar no banco. E aí você se espanta, inclusive que eles chegam mais rápido do que se esperava. E aí a gente descobre no meio da missão que tinha um arrumadinho entre eles. Então são muitos detalhes que são feitos. Inclusive você contrata os comparsas, cada um tem uma habilidade, cobra uma porcentagem. Quanto melhor for o seu comparsa que você vai contratar, mais dinheiro você vai ter que pagar a ele, mais porcentagem do roubo você vai ter que dar ao cara, E aí você providencia máscaras, as armas. Você pode fazer da maneira inteligente ou da maneira bruta. Tem várias formas de você executar aquele crime. Então é uma estratégia bem construída, bem elaborada. São várias etapas para você conseguir fazer um roubo desse no GTA, Então aquilo ali é baseado em fatos reais. Não é uma bobagem que o cara cria. Inclusive, a Rockstar já recebeu o processo, já enfrentou os tribunais, porque alguns criminosos, até mesmo nos Estados Unidos, copiaram a mesma maneira de se fazer os crimes, certo? Então veja que isso aqui não é uma bobagem, meus irmãos. A faixa etária dos jogos, ela tinha que ser respeitada. Se você pegar, por exemplo, um filme adulto e der para o seu filho de 15 anos, você não vai ser criminalizado. Eu acho que o pai que permite que um filho, jogue um game desse que é para maior, e o pai permite que uma criança de 13 anos, 12 anos jogue, deveria ser criminalizado da mesma maneira. Essa é a minha opinião, certo? Já passou o tempo que jogo era coisa de criança, jogo é coisa de adulto, certo? Tem jogo para criança? Tem. São poucos hoje em dia. Mas criança tinha que jogar no máximo aquilo, controlar patinho, essas bobagens mesmo. Agora estão dando jogo adulto para criança, ninguém fala. E sabe por que não fala? Porque a indústria é muito grande. Já faz quase uma década que o faturamento dos games ultrapassa os dos filmes de Hollywood, por exemplo. A indústria hollywoodiana não chega aos pés da indústria de game. São bilhões movimentados e de todas as formas que você pense. O cara lança um jogo hoje e daqui a 5 anos ele ainda está ganhando dinheiro com game.
lançando DLC, lançando novos personagens, às vezes stages, um monte de coisa nova, missões novas, e a pessoa vai comprando. Ela já tem um jogo e ela vai comprando as atualizações. Então é um mercado muito lucrativo. A indústria de filmes não soube se modernizar. Ela podia também, né, eu já tive essa ideia, até deixar aqui de graça para eles poderiam colocar atualizações também nos filmes, com novos finais, com novas decisões no meio do filme, né? Você ia comprando. Bastava eles ser um pouco mais inteligente, né? Gravarem ali 4 ou 5 rumos pro filme, em vez de fazer aquele filme, né, cagado já que a gente já conhece, fariam um filme onde você faria as escolhas, e essas escolhas você compraria, né? Um valor baixo, e as pessoas iriam querer ver e escolher o seu melhor caminho. Mas eles não fazem, deixa como sempre foi, não atualizam o sistema e fica assim. Os games, por outro lado, não, souberam se atualizar e hoje lucram muito mais do que a empresa hollywoodiana. Inclusive eles quiseram, né, comprar os direitos de GTA para fazer um filme, e eles disseram: vocês não podem pagar, né? Tiraram onda mesmo. E eu sei que sempre tem aqueles que vão discutir: ah, lá vem mais um culpando os jogos não tem nada a ver. Os leites com pera, né, que não deve ser nem levado em consideração. Bato logo a real aqui, porque contra fatos, meu irmão, não há argumento. Essa é a cara do indivíduo, né, de 13 anos que fez essa atrocidade, né? Você tá vendo a cara dele. Do lado eu vou colocar os joguinhos, né? Por exemplo, ó, olha aí o joguinho, ó. Olha o joguinho de celular, ó. Alguma semelhança? Toda semelhança do mundo. Porque esses moleques passam 12, 13, 14 horas por dia, vão pra escola com sono. A verdade é essa, de tanto jogar essas porcarias de game. Jogos, repito, que são para adultos. E não entrou na cabeçona dos pais que isso é um problema, permitindo que seus filhos sofram uma lavagem cerebral dentro da sua própria casa. Aprendendo violência, aprendendo táticas, porque esses jogos são cada vez mais reais. Você está vendo aí as gameplays cada vez mais reais, as estratégias são reais, as decisões, as reações dos personagens cada vez mais reais. Você consegue ver o suor na pele do personagem, você consegue ver a expressão de medo na cara do personagem. É o dia todo em conflito, então perde aquele medo que a pessoa tem de entrar em uma situação dessa de combate, porque eles já estão sendo preparados dentro da casa todos os dias. Meu irmão, se você tiver assistido, se você for das antigas como eu, se você assistiu o filme do Street Fighter 2, tem uma parte que o vilão, ele captura um dos personagens principais, que é o Ken Masters, né? O parceiro de Ryu. E ele faz uma lavagem cerebral nele. E se você prestou atenção, ele coloca ele em uma cadeira e ele fica vendo um monte de imagem o tempo todo. Então veja, o cérebro, ele não sabe diferenciar realidade de ficção. As emoções que você sente diante de um filme de terror, por exemplo, de um jogo desse, é as reações que você sente no dia a dia. Ou aparece uma coisa nova. Você sabe que não. Ah, Davi, mas eu sei que é um filme. Mas você se assusta de verdade. Se o filme for bom mesmo, pegar você de surpresa, você se assusta de verdade. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar. O que eu tô falando é científico. This maze is so hard. It's so narrow. Não tem ninguém indo pra cima dessa indústria porque, repito, ela é milionária, multibilionária, trilionária. É dinheiro demais que isso movimenta. Então ninguém quer ir pra cima, ninguém quer fiscalizar. Antigamente, quando os jogos eram mais pobres, né? Eu lembro o que enfrentava, por exemplo, Mortal Kombat. Queriam banir, queriam tirar. Entende, meus irmãos? Então é um assunto que colocaram uma pedra em cima. A comunidade é grande, e eu não estou falando só aqui no YouTube, mas em todas as plataformas, né? Quantos games vivem hoje, tão ricos inclusive, de fazer justamente gameplays desses games. As pessoas curtem, as pessoas adoram, porque é altamente estratégico. Uma pessoa dessa, embora não saiba, tenha isso na sua mente. Não, mas eu sei diferenciar a realidade do virtual. Embora a pessoa tenha, ela está preparada sim. O cérebro dela já absorveu essas situações de conflito e já não vai ter a mesma reação que uma pessoa que nunca fez teria. A pessoa está preparada e nem sabe. Você vê, o moleque, a forma dele agir, quem viu os vídeos eu não posso colocar aqui, né? Só quem tem esse direito, esse dom é a grande mídia.
Mas quem viu os vídeos sabe. O moleque sabia o que ia fazer. Nunca tinha feito antes, não. Mas ele fazia nos games. Eu não preciso nem que a mídia confirme isso. Aí agora a gente é obrigado a ver 4 alunos, né? Que quase se foram. 4 vidas aí. Uma professora heroína de 71 anos. E o meu destaque aqui, o meu apelo, é para essa professora aqui, né? Das imagens, que foi ela que é uma professora de educação física, que conseguiu, né, conter o aluno, deu um mata-leão nele. Se não fosse ela, muitos outros alunos teriam falecido, né? E essa heroína conseguiu salvar. Eu quero saber se a mídia vai fazer algum filme homenageando ela. Porque a outra, que eu fiz um vídeo aqui, a verdadeira mulher do ano, foi no ano que deram o título à Anitta. E eu fiz o vídeo. O que é que a plataforma achou? Que meu vídeo, né, tinha um discurso perigoso. E aí foi removido meu vídeo, né? Como provavelmente esse pode ser também, não sei. Se chegou até você já é uma vitória. Mas aí meu vídeo foi banido. Tá bom, né? Quem manda são eles. Aí a coisa que eu pergunto agora é essa, professora heroína, guerreira, vai receber um filme também ou só fazem filme pra psicopata? Porque é isso que acontece. Você só vê filme pra gente que não presta, né? É Suzane não sei que, não sei quem lá. Faz um ato de atrocidade desse, você vê o moleque aí protegido, guardando a imagem dele, né? Maior cuidado, nem o nome do indivíduo eu vi aqui. Outra coisa que tem que ser revisto com urgência no Brasil é as penas para menor. Tem que acabar com isso. Só sabe imitar o que não presta do primeiro mundo, porque nos Estados Unidos um cara desse não fica impune não. Ele vai pagar como adulto. Dependendo das atrocidades que se faz, certos privilégios que se tem que ser anulados. Até quando a gente vai ver uma situação dessa e saber que a justiça passa a mão em cima, né? Enfim, meus irmãos, vou parar por aqui, porque se eu continuar falando, esse vídeo vai ser bloqueado mesmo. Porque a vontade que eu tenho de dizer enfim, vou ficar calado. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue junto mais uma vez. Deixa a imagem aí dessa heroína, dessa guerreira, né? Mais uma vez comprovando que no Brasil os professores são mais do que heróis, né? E eu acho que o Brasil todo deveria homenagear essa mulher que evitou muito mais perdas ali, foi guerreira, não pensou nem nela, né? Ela podia ter corrido, ela é professora de educação física, tem boa forma, poderia ter saído, né? Pensado só nela, mas não. Ela foi pra cima, arriscou a vida e com isso, uma verdadeira heroína dessas que a gente vê com capa mesmo, Mulher Maravilha, chame do que quiser, né? Merece homenagem, merece aí, inclusive até o governo deveria recompensar também financeiramente. Enfim, meus irmãos, só sabe dar dinheiro para quem incentiva o pior, né? Uma pessoa dessa não recebe uma ajuda, nada. Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui.